E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, plataforma Gonçalves Dias e o projeto Aprova Mais Enem dos concursos. Uma iniciativa do governo do Estado do Maranhão, uma bela iniciativa, que vai colaborar com você para a sua aprovação nesse concurso federal que nós teremos. É muito importante que após a aula você baixe o QR Code, que está aí na tela do vídeo. Não deixe de fazer esse movimento. Você vai baixar o QR Code e aí ali você tem a parte teórica da aula que nós iremos falar agora. E além da parte teórica, você tem várias questões, vários exercícios com a resolução, com o gabarito, que com certeza vai ajudar em sua aprovação. Na aula de hoje, nós iremos pensar e até mesmo problematizar, como eu costumo colocar, nós iremos pensar uma temática muito importante que faz parte da realidade brasileira. Não só da realidade brasileira, mas da realidade mundial. Ou seja, nós vamos falar sobre os movimentos sociais no Brasil e a garantia dos direitos das minorias que vão fazer parte desses movimentos sociais. Porque quando você fala de minorias, é minorias no que diz respeito aos direitos, não do ponto de vista numérico, matemático. Então é muito importante se falar sobre os movimentos sociais, a historicidade desses movimentos, a luta desses movimentos, as conquistas desses movimentos, o que estão ainda a conquistar. Até mesmo para que a gente possa ter uma compreensão, um entendimento que o que está em jogo é a garantia de direitos, o direito à vida, à liberdade, à felicidade. O que está em jogo desses movimentos é a garantia de direitos naturais, que, segundo Locke, devem ser invioláveis e universais, e que cabe ao Estado garantir tudo isso. Por isso a importância de discutir os movimentos sociais no Brasil e até mesmo a garantia dessas minorias. E aqui, quando se fala das garantias dos direitos das minorias no Brasil, o ponto de partida, analisando os movimentos sociais, o ponto de partida que é muito importante, galera, é o quê? É conceituar o movimento social. É muito legal que você faça esse movimento. Lógico, você buscar um conceito, não é pegar conceitos pré-fabricados, mas você buscar um conceito. Então, o que seria, Gereba, os movimentos sociais? Lógico, quando você vai buscar um dos conceitos mais interessantes de movimentos sociais, é observar que você está diante de ações coletivas. Os movimentos sociais têm a ver com ações coletivas. Ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade. Grupos organizados das sociedades que eles estão ali vislumbrando, objetivando, lutando por alguma causa social. Alguma causa social eles estão lutando. Esses movimentos, as suas lideranças, os seus participantes, na verdade, eles representam as vozes dos excluídos. Daí a ideia de minorias. As vozes dos excluídos do jogo democrático, que deveria favorecer a todos, que a democracia é para todos, é o povo em geral. Tá? Então, por isso, essas ações coletivas, que é a essência dos movimentos sociais, elas vão ser muito importantes. Porque eles estão ali lutando justamente e representando as vozes dos excluídos do jogo do processo democrático. E aí, quando você discute, por exemplo, a importância dos movimentos sociais na formação de uma sociedade democrática, é fundamental. Como essas ações coletivas dos movimentos sociais, elas vão ser muito importantes na formação de uma sociedade democrática, na luta pela redemocratização, na luta por direitos. É extremamente importante. Se nós analisarmos os primeiros movimentos sociais,
que ocorreram, tá? Eu não estou falando necessariamente do Brasil, apesar do foco ser Brasil, mas os primeiros movimentos sociais que ocorreram, eles visavam, eles objetivavam resolver quais problemáticas? Problemáticas sociais e políticas. Como, por exemplo, a ampliação do direito do voto. Ampliação do direito do voto para mulheres, para analfabetos, para estrangeiros. Né? Então, esses movimentos estavam ali, lutando por quê? Pela democracia, pela constitucionalidade, até mesmo lutando por questões trabalhistas. Então, isso você tem no primeiro momento, né, nas ações coletivas desses movimentos. Mas, por exemplo, se você pega atualmente, né, se você olha para os movimentos sociais de hoje, né, observa-se a presença, né, dos chamados movimentos que estão trazendo pautas o quê? Identitárias. Cada vez mais movimentos que trazem, não é de agora, né, essa luta já vem do século XX, estão trazendo pautas identitárias. Discutir os movimentos sociais é mergulhar também em pensadores no campo da sociologia. Não podemos discutir os movimentos sociais sem olhar as concepções de alguns pensadores, de alguns filósofos, sociólogos, ou seja, alguns intelectuais, como, por exemplo, Marx, Weber e Durkheim. Nós estamos diante de 3 sociólogos, Marx, Weber e Durkheim, que eles olham para essas ações coletivas, eles olham para esses movimentos sociais uma sustentação de uma revolução. Os 3 têm esse olhar. Os movimentos sociais, essas ações sustentam uma revolução. Ou seja, é a institucionalização de um novo poder burocrático. Alguns movimentos sociais querem um novo modelo de burocracia, um novo modelo de Estado. Até mesmo uma maior coesão social. Ou um novo modelo burocrático, ou até mesmo uma coesão social. Então, esses pensadores, eles estão trabalhando essa ideia. Olha a importância que eles vão dar para esses movimentos sociais. Além disso, é preciso observar que há convergência dos pensadores revolucionários e conservadores sobre movimentos sociais. Então, pensadores revolucionários e até mesmo conservadores, né, apesar deles divergirem, eles divergem em relação à classificação, à conceituação que eles dão para os movimentos sociais, apesar das divergências, mas, por exemplo, conservadores e até mesmo revolucionários, eles têm pontos convergentes quando eles falam dessas ações coletivas, quando eles falam desses movimentos sociais. E a convergência está onde? Na constatação de tensões sociais. Eles olham que esses movimentos sociais, dentro deles, se constatam o quê? Tensões sociais. Claramente se tem a constatação de tensões sociais e até mesmo rupturas, iminentes rupturas sociais. Independente de ser um pensador revolucionário, independente de ser um pensador conservador, eles têm algo em comum. Eles olham para essas ações coletivas, eles olham para esses movimentos sociais como movimentos que lá dentro você vê tensões, provocam tensões, provocam até mesmo uma iminente ruptura, uma quebra de uma mudança social. Por exemplo, um dos movimentos sociais que nós sempre devemos olhar com bastante cuidado a nível mundial foi a Revolução Francesa. E até mesmo a gente traz como exemplo a Revolução Francesa de 1789, que foi responsável pela queda, a grande ruptura, né? Quebrou o antigo regime francês, rompeu com o antigo regime, quebrou o absolutismo na França. E nós temos também aqui o movimento sufragista. O movimento sufragista, que foi também um movimento de massa, assim como a Revolução Francesa. Apesar de ter uma essência burguesa, mas a Revolução Francesa ela foi um movimento que ela contou com a participação do proletariado, ela contou com a participação dos camponeses, né? Ela foi uma confluência
social de revoluções. Apesar dela se definir, dela ter uma essência burguesa, mas como diria o historiador Eric Hobsbawm, a Revolução Francesa, no livro A Era das Revoluções, a Revolução Francesa, ela foi feita pelo terceiro Estado, apesar de não ter sido feita para ele, né? Ela não foi feita para ele, mas ela foi feita para o terceiro Estado. E quando ele fala do terceiro Estado, na França revolucionária do século XVIII, ele se refere a quem? Ele se refere ao proletariado, né? Aos sans-culottes, aos camponeses. Né? Então ele se refere basicamente a setores, não somente à burguesia. Então ela foi uma revolução de massa. Assim como também o movimento sufragista, né? O movimento sufragista, ele também foi um movimento de massa. Nós estamos diante também de um movimento de massa. Quer dizer, quando você olha para a primeira onda do movimento feminista, essa primeira onda, você repara que ela tem um caráter sufragista. Estão lá as mulheres lutando pelo direito ao quê? Ao voto e à própria participação da cidadania. A luta do direito ao voto, a luta do espaço pela cidadania das mulheres na primeira onda de movimento sufragista mostra claramente uma necessidade de quê? De fazer uma ruptura e que está provocando tensões sociais, como a própria Revolução Francesa, que fez uma ruptura e que causou tensões sociais. Né? Então, é nesse ponto, tanto pensadores revolucionários como conservadores, eles chegam ao consenso, os movimentos sociais causam tensões e provocam até mesmo eminentes rupturas. E nós trouxemos esses dois como exemplos, a Revolução Francesa e o movimento sufragista. Quando você olha para os movimentos, por exemplo, sindicais, né? E aí a gente pode falar de Brasil agora, os movimentos sindicais do início do século XX, né? No Brasil, por exemplo, você vê movimentos que estão levantando a bandeira da luta o quê? Da luta trabalhista. Né? Os movimentos sindicais, basicamente no começo do século XX, estão levantando. Mas, por exemplo, a luta trabalhista, os movimentos operários sindicais ali, do final da ditadura civil-militar no Brasil, do ABC paulista, foram movimentos que levantavam essa bandeira de lutas trabalhistas, mas foram movimentos que lutavam também por direitos democráticos, no momento que o país está passando por um processo de abertura. Então, os próprios movimentos sindicais operários, eles vão se modificando ao longo do século XX. Nós temos também, por exemplo, um movimento bem atual, bem presente, que vem do século XX e muito atual, o movimento LGBTQIAP+. Tá? O movimento LGBTQIAP+. O movimento que mostra o quê? Lutas por direitos de expressão, direito de me expressar livremente. É um movimento identitário que está aí, lutando pelo direito de se expressar, de não ser julgado, ou julgada, ou segregada, ou segregado, de não sofrer nenhuma intolerância, nenhuma perseguição, por direito de ir e vir, por direito a amar quem quiser, por direito a ter uma relação com quem quiser, sem sofrer importuno, sem sofrer perseguição. Luta por direito à felicidade, à vida, à liberdade. Todos nós temos direito a ser feliz, à liberdade, e são movimentos que lutam por isso. Outros movimentos sociais, por exemplo, no Brasil atual, nós temos o MTST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é um movimento que luta principalmente nas áreas urbanas, luta pelo quê? Por moradia. Nós temos também, dada a carência de moradia, apesar de alguns avanços que nós tivemos em alguns governos da Nova República, mas há carência de muitas moradias, nós temos o MST, o Movimento Sem Terra, que é um movimento rural, que luta pela terra, apesar de alguns avanços de alguns governos da Nova República, mas o Brasil ainda é um país com uma forte
concentração fundiária. E aí você tem a presença de movimentos como esse, atualmente no Brasil, como MST. Então, observe que são movimentos que estão buscando a garantia de direitos para essas minorias. Minorias porque são excluídos, afastados do jogo democrático, do processo de direitos naturais. Por isso a necessidade de olhar para essas ações coletivas, analisar, estudar essas ações coletivas, até para apoiar essa luta, porque aqui são lutas por direito à vida, à liberdade, à felicidade. Ok? Galera, beleza? E aqui nós temos uma questão que discute os direitos sociais, os movimentos sociais, essas minorias. Olha só, a luta contra o racismo no Brasil tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico, formado a partir dos anos de 1930. Por outro lado, o movimento negro unificado, que é a luta, os movimentos sociais, nós temos movimentos negros também, e o movimento negro unificado é um exemplo disso. Assim como as demais organizações negras priorizaram em sua luta a desmistificação do credo, tá vendo? Desmistificar o credo da democracia racial. A ideia é que o país é um país de democracia racial, negando o caráter cordial das relações sociais, que não acontece isso, e afirmando que no Brasil o racismo está entranhado nas relações sociais e ele é estrutural. Como foi importante esse movimento negro unificado? Para mostrar que o racismo, que não há cordialidade étnica, que não há essa democracia racial, que na verdade o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou, por outro lado, sua política de construção de identidade racial, chamando de negros todos aqueles que por alguma ascendência africana e não apenas os pretos. Olha só, buscando a questão identitária, né? Como foi importante. Quer dizer, aí vem o comando, né? Aí vem o comando. A estratégia utilizada por esse movimento, qual é o movimento? Movimento Negro Unificado. Olha aqui, ó. Assim como as demais organizações negras, priorizam em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial. Olha a estratégia. Nega o caráter cordial das relações raciais, afirmando que no Brasil o racismo está entranhado nas relações. Olha a estratégia que ele está usando. Então, a estratégia utilizada por esse movimento tinha como objetivo. Qual o objetivo da estratégia? Eliminar privilégios de classe? Alterar as injustiças econômicas? Combater discriminações étnicas? Identificar preconceitos religiosos? Reduzir as desigualdades culturais? Qual a estratégia? A estratégia é combater justamente o quê? Discriminações étnicas. Principalmente quando ele fala o quê? Quando ele fala no texto, a necessidade de combater a ideia da democracia racial e a ideia da cordialidade existente entre as etnias brasileiras. Então, a resposta, letra C, combater discriminações étnicas. E os movimentos sociais, eles são importantes. O movimento dos negros unificados foi muito importante para combater essas discriminações étnicas. Certo? Daí, evidentemente, você tem como resposta a letra C. Você poderia gerar uma dúvida, identificar preconceitos religiosos? Não. Mas quando você combate a discriminação, você está o quê? Identificando os preconceitos. Mas a estratégia do movimento, que é o movimento negro unificado, era combater as discriminações étnicas. Então, qual é a resposta, galera? Letra C de casa. Ok? Beleza? A ideia não é eliminar o privilégio dos brancos, não. A ideia é acabar, basicamente, com as discriminações étnicas raciais, que é isso que vem propor pelo texto, pelo entendimento do texto, a esse movimento. Ok, galera? Outra coisa importante, não esqueçam. Agora o que você vai fazer? Você vai baixar o QR Code que está lá, né? Você vai fazer uma leitura na parte teórica e resolver mais exercícios, porque com certeza isso vai ajudar a sua aprovação.
Um grande abraço, galera, e até o nosso próximo encontro. Valeu!